Olá, meus amigos, meus irmãos, vamos para a nossa meditação semanal e para isso eu vou ler com vocês o Salmo de número 131. É um salmo que tem apenas 3 versículos, portanto eu vou lê-lo todo, ok? O título colocado aqui pelos editores foi Calma em Deus, e em seguida é esclarecido que esse salmo era um cântico de romagem. Ou seja, foi um salmo escrito para ser cantado pelo povo à medida que eles caminhavam nos seus eventos religiosos. E ele foi escrito pelo famoso rei Davi. Então, lendo aqui o salmo, ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu mencionei para vocês, ainda na semana passada, aquele texto onde se afirma que depois de Deus ter criado todas as coisas, e o fez de uma maneira perfeita, de uma maneira sincronizada, a obra-prima da sua criação é o ser humano. E nessa narrativa inicial da Bíblia, você lê que quando Deus cria o ser humano, ele coloca neste ser a sua imagem e a sua semelhança. É ali a Trindade dialogando, não é? Quando a Trindade diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E, evidentemente, eu sei que vários de vocês sabem disso, mas apenas para relembrar, e para quem não sabe, quando se afirma que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não se está falando do aspecto físico. Por uma razão muito singela, né? Deus não tem corpo. A Bíblia afirma que Deus é espírito. Então, quando se fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, isso é uma figura de linguagem. O que o autor está dizendo é que Deus colocou no ser humano, ele imprimiu no ser humano várias das suas virtudes, várias das suas qualidades, de coisas que são inerentes à sua natureza. Ele não colocou tudo, ele não colocou todas as suas virtudes e todos os seus atributos, mas alguns deles Deus compartilhou com o ser humano. Então, por exemplo, de onde vem a nossa capacidade para fazermos coisas boas? Ora, isso vem do fato de que o nosso Deus é um Deus bondoso. De onde que vem a nossa capacidade para sermos misericordiosos, para termos compaixão? Vem do fato de que o Senhor é um Deus misericordioso. De onde vem a nossa capacidade para amar? Senão do fato de que o nosso Deus não é só que ele tem amor. Diz a Bíblia que Deus é amor. E sendo amor, é por isso que o ser humano também tem a capacidade de amar. Eu creio que você entendeu bem o raciocínio, né? Toda e qualquer coisa boa que você possa pensar presente no ser humano encontra a sua correspondência em Deus mesmo. É verdade que na sequência da história, lá no livro de Gênesis, nós encontramos a verdade de que houve a queda que trouxe o pecado ao mundo. E nós sofremos as consequências até hoje da desobediência dos nossos primeiros pais. Mas uma coisa que tem que ficar muito claro, é o fato de que, apesar da queda, apesar do pecado ter entrado no mundo, a imagem e a semelhança de Deus não foram retirados do ser humano. É verdade que sim foram maculados, que ficaram afetados, que foram distorcidos. Mas essa imagem e semelhança de Deus, no sentido dos atributos que eu mencionei para vocês, eles ainda estão presentes no ser humano. É por isso que o famoso teólogo reformador, né, de onde nós herdamos o pensamento, João Calvino, é por isso que ele falava da chamada graça comum. A graça comum significa exatamente isso, que ainda que a pessoa não seja cristã, ela é capaz de reproduzir vários atributos presentes em Deus, manifestá-los na sua vida. Nós, como cristãos, não temos o monopólio das virtudes e das boas intenções.
né? Mesmo aquele que de repente nunca ouviu falar de Jesus, ele é capaz de produzir coisas boas, em todos os sentidos, não apenas comportamentais, mas até em termos culturais. Por exemplo, ele é capaz de produzir uma boa poesia, música, né? Que ainda que a letra não tenha nada de cristã, mas uma música bonita. De onde vem tudo isso? Vem do fato de que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E aí, pensando aqui, quando a gente lê esse texto do Salmo 131, ele fala lá no segundo versículo que ele se aquieta nos braços, como uma criança se aquieta nos braços da sua mãe. E vocês sabem que mãe para nós tem um significado muito forte na nossa cultura, de abnegação, de entrega, de dedicação, né? E não se esqueçam, todas estas coisas encontram sua correspondência em Deus. Tudo quanto de virtuoso possa haver numa mãe, encontra a sua correspondência em Deus mesmo. É por isso, por exemplo, que quando a gente lê aquele texto, né, onde diz que Jesus, num determinado momento, ele olha para Jerusalém e ele chora. Chora, porque ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja todos quantos te forem enviados. Quantas vezes eu quis te abrigar como a galinha abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Ora, o que nós temos aí senão essa figura materna, né? Na nossa cultura é comum falar da mamãe coruja, mas vocês sabem, vocês já viram certamente a galinha como na iminência de algum risco, de algum perigo, ou então vindo a chuva, vindo uma tempestade, ela acolhe os pintinhos debaixo das suas asas. E aí você tem aqui duas verdades nessa afirmação de Jesus. Primeiro, da sua pré-existência. Ele falando: quantas vezes eu quis recolher vocês. Antes mesmo da sua encarnação, era Jesus ali presente, enviando os seus profetas, advertindo o povo. Porque aqui vem a segunda verdade presente na declaração. Ele queria acolher, assim como uma mãe abriga os seus pintinhos, quis acolhê-los e eles não quiseram. E esse é um efeito colateral muito forte da queda, né? O homem achar que está bem grandinho para ser independente de Deus, que não precisa mais de Deus. Quando a gente pensa ali, por exemplo, na Torre de Babel, entre tantas outras coisas, o que é a Torre de Babel, senão um monumento à vaidade humana e ao seu desejo de independência? De dizer, nós não precisamos de Deus, nós nos bastamos. Pelo contrário, nós vamos desafiar os céus. É um monumento a esta vaidade e a esse desejo de independência, né? Agora, o que eu queria mostrar para vocês é que, ou relembrar, na verdade, não é? É que desde a queda, Deus, assim como uma mãe amorosa, ele tenta se reaproximar, ele tenta reencontrar os seus filhos. E é essa a razão pela qual ele manda Jesus Cristo para completar a obra, para que esse acesso ficasse liberado de uma vez por todas à sua presença. E apesar de Deus aparecer como este Deus que, igual a uma mãe, não rejeita jamais o seu filho, mas quer acolhê-lo. Muitas vezes o filho, ele não quer, ou então muitas vezes ele volta para casa, ele volta para debaixo do mesmo teto, mas ele continua rebelde e ele continua inquieto. Nós somos assim tantas vezes, não é? Como Davi, temos dificuldade de continuamente dependermos de Deus, de aprendermos a caminhar na dependência do Senhor e nos refugiarmos no seu amor. E aí o que nós temos aqui no texto é Davi rejeitando basicamente dois pecados, para os quais chama a sua atenção e a minha também, evidentemente. O primeiro erro, o primeiro pecado que Davi aqui menciona como algo a ser evitado é o orgulho, presente aqui no versículo 1, na sua primeira parte: Senhor, não é soberbo o meu coração, um coração soberbo, um coração orgulhoso. É um coração que não admite a necessidade constante do Senhor na sua vida.
é uma pessoa que não dá o braço a torcer, que anda muitas vezes com essa extrema vaidade, com este orgulho mesmo, com esse inchaço no seu espírito. E ele está dizendo: Senhor, o meu coração não é soberbo. E o segundo pecado que está ligado com este, que ele menciona em seguida, no mesmo versículo, na sua segunda parte, é o pecado da presunção. Presunção, porque ele diz: o meu coração não é orgulhoso, o meu coração não é soberbo, e o meu olhar não é altivo. Você já viu gente que, até pela postura, assim, o famoso nariz empinado que a gente fala, né? O nariz empinado. É o olhar altivo, olhando os demais com um sentimento de superioridade, de independência, que se gaba da sua inteligência, ou dos seus atributos físicos, ou da sua capacidade mental. E isso vai se assenhorando da pessoa de tal forma que muitas vezes, apesar de ser cristão, ele vai se tornando mais e mais vaidoso e mais presunçoso. A pessoa que se superestima, que crê firmemente: olha, eu posso, eu consigo, eu realizo, como se ele por si só conseguisse todas as coisas. Ora, Deus faz de fato coisas maravilhosas na nossa vida, como tantas vezes nós temos visto. E ele diz aqui, no versículo 31, na sua segunda parte, que não apenas o seu coração não é soberbo, nem o seu olhar é altivo, mas ele não anda à procura de grandes coisas. Se Deus quer fazer grandes coisas, milagres, sinais extraordinários, coisas inesperadas, louvado seja Deus. Mas ele diz assim: eu não ando à procura dessas coisas, ou de grandes coisas. Nem ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Sabe aquela ideia de que se Deus fizer, eu vou crer nele? Não, ele diz assim: não, eu não estou à procura de nada disso. De coisas maravilhosas, de coisas extraordinárias. Porque quando eu sou o centro, quando a referência sou eu mesmo, isso acaba gerando em nós muita ansiedade, muita inquietação. É mais ou menos, só para ilustrar, eu tenho aqui anotado, como uma criança que a mãe pega no colo, um nenezinho, e, e ele se aproxima do peito da mãe e ele sente o cheiro do leite. E aí ele se põe a procurar avidamente o peito da mãe. Não é assim como meio desesperadinho, como a gente fala, né? Quem de nós nunca viu essa cena? Mas assim somos nós tantas vezes. A gente quer aquilo que nós já estabelecemos como sendo o melhor para nós e pensamos que temos de empregar todo o nosso esforço para consegui-lo. Somos como este bebê desassossegado, desejando o leite, não nos dando conta de que ele já está à disposição, porque a mãe cuida do seu filho. Não precisa desespero, não precisa ansiedade. É por isso que o salmista diz assim: eu entendi isso, e por isso que eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ele está falando do controle das suas emoções, dos seus desejos emocionais, que antes eram tão ansiosos, antes estavam clamando, e agora eles foram serenados e eles foram aquietados. De modo que a segurança confiante foi substituída, foi colocada no lugar da ambição desassossegada. É como uma criança plenamente descansada no peito da sua mãe, que repousa satisfeita sobre o seio da sua mãe, o mesmo seio que anteriormente ela ansiava possuir. E agora ela já entendeu que ele está à disposição, que a mãe não vai falhar com ele. Assim, ele já não anseia mais por aquilo que antes ele julgava indispensável. Ele já não quer desesperadamente o leite da mãe. O seu carinho, o seu afago, a sua presença já lhe bastam. Ele encosta a sua mãozinha e ele sabe: olha, mamãe está aqui. Mamãe não vai me deixar faltar nada. Lógico que ele não raciocina assim, mas ele sente assim.
Ela não vai me deixar faltar nada, o seu seio está à minha disposição. Tudo quanto eu necessito me será suprido pela minha mãe. Há ocasiões, todos nós já vimos isso, quando o nenê chora, que só o colo da mãe faz com que ele fique sossegado. Você já viu essa cena? Vai passando de um para o outro, mas o nenê continua inquieto até o momento em que ele é colocado no regaço, no colo da sua mãe. Calar e sossegar a alma pressupõe um ato de vontade, algo deliberado. O salmista diz: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Em outra parte, Jesus nos diz: olha, não andem ansiosos de coisa alguma. Não se preocupem, ansiosa solicitude da vida. Por que é que vocês querem ser como gentios? Não se preocupem, não se inquietem, não se esqueçam que a coisa toda não depende de vocês, não depende do esforço de vocês. Depende tão somente de crer que eu estou com vocês e eu vou suprir cada uma das suas necessidades. Por isso que lá no último versículo, nós somos chamados a, assim como Davi fez, a sermos desmamados das nossas ambições sem substância, para a única porção sólida que pode ser nossa, que é a presença do Senhor. Veja aqui no último versículo, quando ele termina exortando a partir da sua experiência. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esperar talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós, especialmente nesses tempos onde estamos sendo o tempo todo estimulados a nos preocuparmos com amanhã, com o nosso futuro, com as coisas que precisamos para viver, para atender a nós e a nossa família. E aí chega Jesus e ele nos ensina e nos estimula a não andarmos ansiosos. É outra forma de dizer: façam calar e sossegar a alma de vocês. Vocês estão no meu colo. Vocês podem descansar. A nossa dependência materna, ela vai diminuindo à medida que nós crescemos, não é assim? Mas com Deus se dá ao contrário. Quanto mais nós crescemos, mais nós vamos aprendendo a dependermos do Senhor. Por isso, essa exortação final não é apenas para Israel, mas é para mim e para você. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Que Deus nos ajude a fazermos calar e sossegar a nossa alma na presença do Senhor, a não estarmos ansiosos, a não estarmos desesperados, mas entendermos que nós estamos no colo do nosso Pai, daquele que é o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e que Deus aplique essa palavra às nossas vidas em nome de Jesus.